Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz. Agradecendo desde já a presença de todos e convidando-lhes para refletirmos sobre mais um tema da nossa doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: considerando ser a família a melhor unidade da sociedade, suas virtudes e imperfeições se refletem no seio social. Entre todas as virtudes desenvolvidas pelos humanos, a paz situa-se em elevado pedestal, enquanto representação da harmonia reinante entre os membros de uma família. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a paz do mundo começa no lar. Razão da mensagem da benfeitora. Como de praxe, nós buscamos uma base evangélica e a encontramos em João, capítulo 14, versículo 27, quando Jesus disse aos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo registrou: busque a paz e siga. Em Mateus, capítulo 5, versículo 9, no antológico Sermão do Monte, nosso mestre amado disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ao lado desta base doutrinária, desta base evangélica, melhor dizendo, nós estabelecemos a base doutrinária. E desta vez fomos buscar na literatura subsidiária, mais especificamente na obra Fonte Viva, da Lavra Mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, onde anotamos na página 114: é preciso honrar e louvar aqueles que se convertem em defensores e construtores da paz e da fraternidade, honrando-os com nossos gestos de compreensão e serenidade, convencidos de que só pelas raízes do entendimento poderemos sustentar a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Eu considerei esta citação do benfeitor Emmanuel uma perfeição, principalmente no final da citação, quando ele diz que é pelas raízes do entendimento que a gente sustenta a árvore da união fraterna, da união entre as pessoas e, mais especificamente, da união na família, considerando ser a família a menor célula da sociedade. Mas é fato que quando nós falamos em paz no mundo, nós observamos algumas ilusões em relação a essa paz. Por exemplo, muito se ouve dizer: a paz tem de vir de modo instantâneo, não temos que esperar por ela. Evidentemente que isso é uma grande ilusão, porque a paz é algo que se constrói. Se constrói inicialmente dentro de cada ser humano, para depois estabelecer-se na família e, posteriormente, estabelecer-se na sociedade como um todo.
Outra ilusão: não é possível ter paz em meio a dificuldades. Por que não? Ah, mas as dificuldades roubam a paz. E se a dificuldade for exatamente para que a virtude da paz desabroche no coração humano? Outra ilusão: paz significa ausência de guerra. Não é verdade. Muitas vezes nós não temos guerra. Pelo menos o conflito bélico, como nós comumente observamos. Mas temos guerras internas das criaturas consigo mesmo e guerras, por exemplo, no círculo familiar, em que as pessoas não têm a menor fraternidade entre si. Outra ilusão: você tem paz quando vive do jeito que bem entender. Sinônimo claro de rebeldia. Claro que ninguém pode viver como bem entende. Por quê? Porque a sociedade tem regras. Claro que todas as vezes que eu violentar as regras da sociedade, eu me coloco inclusive à margem dessa mesma sociedade. E quando eu violo as regras, claro que eu mutilo a paz, eu ofendo a paz, eu violento a paz. Outra ilusão: admitir seus erros e suas fraquezas não lhe traz paz. Muito pelo contrário, traz e muita, que é a paz da consciência. Outra ilusão: você só tem paz se focar nas suas próprias necessidades. O nome disso é egoísmo. Nós temos que pensar também nas necessidades dos outros. E muitas vezes a dificuldade de compreender as necessidades alheias é que faz que a gente entre em colisão com a paz que deveria existir entre as pessoas. E a última ilusão, a sétima: a aprovação dos outros traz paz. Nem sempre. Que muitas vezes é a aprovação que as pessoas têm das nossas condutas, das nossas atitudes, ela não é embasada num critério ético, por exemplo. Às vezes existem interesses menores por parte daquele que aprova o que nós estamos fazendo. Mas ao lado destas ilusões da paz no mundo, nós vamos então ter que ver como é a paz de Jesus. Considerando que lá em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, a minha, a dele, a paz de Jesus. E não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é essa paz ilusória que nós acabamos de citar os exemplos. Como é que acontece então essa paz em Jesus? Bom, às vezes nós temos de esperar para ter paz. Então a paz é algo que exige paciência. Mas não desista enquanto você está esperando. Confie em Deus e acredite nas coisas boas que estão por vir. Isso é fundamental. A paz, muitas vezes, exige de nós uma paciência, esperá-la. Por quê? Porque a paz se constrói. A paz não é algo que está à disposição nas prateleiras das melhores casas do ramo. Nós temos que construir essa paz. A paz em Jesus. Podemos ter paz mesmo durante as provações. Sim, por que não? Passar a dificuldade, passar a provação em paz, com paz na consciência, sabendo que ela é necessária. Nós precisamos dela, nós temos necessidade de experimentar aquele momento difícil. A paz em Jesus é algo que nós podemos ter em qualquer situação. Que é só nós observarmos a passagem terrena de Jesus que nós vamos perceber que muitas das situações aflitivas em que ele se viu envolvido, ele não perdeu a serenidade, ele não perdeu a paz. E a paz em Jesus? A paz em Jesus resulta de vivermos o seu evangelho e obedecermos os mandamentos de Deus. Então a paz é uma coisa que exige vivência e obediência. É fundamental que isso exista. O arrependimento sincero traz paz. É verdade. Normalmente, quando nós erramos, nós diagnosticamos o erro, entramos num processo de remorso para depois repararmos aquele erro cometido. Quando nós reparamos o erro,
Isso naturalmente traz uma paz de espírito, mas essa paz de espírito começou a ser construída lá naquela fase do arrependimento. A principal beleza da palavra arrependimento é a promessa de se livrar de velhos problemas, de velhos hábitos, de velhas tristezas, de velhos pecados. Ela está entre as mais esperançosas, as mais encorajadoras e, sim, as mais pacíficas palavras do vocabulário do Evangelho. A paz verdadeira é essa paz que Jesus disse que nos dá. Encontramos paz quando servimos aos outros e somos pacificadores. Vamos recordar que Jesus, no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele exaltou bem-aventurados os pacificadores. Agora, quando nós servimos os outros, nós encontramos paz. Como nós encontramos paz? Exatamente porque nós estamos dedicando parte do nosso tempo, da nossa inteligência, quando fazemos a caridade material, do nosso capital, parte da nossa bondade, da nossa inteligência. Quando nós servimos aos outros, nós devemos colocar todos os nossos potenciais à disposição do próximo. E a sétima, sentimos paz ao tentar ser discípulos melhores de Jesus. Por que o verbo tentar? Porque nós estamos num processo de construção. Então nós estamos todo dia tentando ser melhores. E quando nós conseguimos dar esse pequeno salto de qualidade, nós sentimos uma grande paz interiormente. Mas você pode perguntar, como é então que se constrói a paz? Vamos lembrar, né? A música Paz pela Paz, lá do nosso querido Nando Cordel, diz: a paz do mundo começa em mim. Se tenho paz, com certeza sou feliz. Então, uma relação de causa e efeito entre paz e felicidade. Está assim na música. Agora, se a paz e a fraternidade nascem em nosso interior e se expandem para fora, como nos ensinou Jesus, então cada um de nós deve plantá-la e cultivá-la dentro da sua terra interior. Que terra interior é essa? A alma de cada um de nós. E a partir daí, então, ajudar a semeá-la, a paz, em outros corações e outras almas. Isso é fundamental na construção da paz que nós objetivamos. Observe, meu amigo, minha amiga, que lá no capítulo 79 da obra Fonte Viva, o benfeitor Emmanuel faz um precioso diagnóstico acerca da paz, quando comenta o versículo 11 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Ele diz assim, o Emmanuel: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Olha que interessante. Mas você deve estar curioso para saber o que é que diz o versículo 11 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. O versículo 11 é aquele que nós colocamos lá na base evangélica. Não sei se você recorda. Do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, em que Pedro disse: busque a paz e siga. Então o Emmanuel faz um longo comentário acerca dessa fala, no capítulo 79 lá da Fonte Viva. O título desse capítulo é Sigamos a Paz. E nesse comentário emanuelino que eu citei, há muita gente que busca paz, raras pessoas, porém, tentam segui-la, etc, etc. A gente observa três aspectos bem importantes do comentário do Emmanuel.
Primeiro aspecto: muitos ficam só no desejo de uma virtude, mas não se esforçam em produzi-la. Como ele diz, há muita gente que busca paz, companheiros existem que querem a tranquilidade, mas fica só no desejo. Segundo aspecto do comentário emanuelino: a força de vontade é elemento essencial na construção da paz interior, sejam quais forem as circunstâncias. Pouco importa a circunstância. A força de vontade é tudo. Eu tenho sempre recomendado que, sobre esse aspecto de força de vontade, que se leia um capítulo chamado Vontade, que está lá na obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o terceiro aspecto importante no comentário de Emmanuel é que a ingratidão parece ser a marca registrada da humanidade, que, quando atendida às suas necessidades, dá as costas ao Senhor, de onde tudo provém. Porque o Emmanuel diz: expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Então, isso é uma afirmação típica da ingratidão que ainda nos domina. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, numa frase de 3 palavrinhas, ele diz tudo: vivei em paz. E aí o Emmanuel, também na obra Fonte Viva, mas só que agora no capítulo 123, ele faz um comentário. O título desse capítulo é o mesmo da fala de Paulo: vivei em paz. E o Emmanuel recomenda: para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Então, de novo, uma relação de causa e efeito. Se eu uso de compaixão, se eu uso de bondade, tranquilamente eu vou ter direito à tranquilidade. E o Emmanuel diz mais: assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Então é interessante porque ele apresenta, então, a ferramenta, apresenta o modo pela qual a gente deve tratar as circunstâncias. A gente não pode esquecer diante de um problema qualquer, especialmente os problemas familiares, de colocar cada pessoa na posição e no lugar que diz respeito a cada uma delas. Nós precisamos ser empáticos, ir para o lugar do outro, fazer um esforço de estar no lugar do outro, posicionar-se na circunstância do outro para poder entender o porquê ele fez ou disse aquilo. Isso no ambiente familiar é essencial, porque quantas vezes nos exasperamos com coisas pequenas da vida em família, transformando os sentimentos em ácido e as palavras em flechas. Muitas vezes, por exemplo, somos testados nas dificuldades financeiras, na ingratidão dos filhos, no pouco caso do cônjuge, e nem sempre conseguimos a solução pacífica que o caso requer, porque nós nos exasperamos. Então nós vamos ter que colocar cada criatura no seu lugar e na sua posição, observar a criatura nesse lugar e nessa posição para tentar entender. Não estou dizendo com isso que nós devemos aceitar tudo tacitamente. Não. Mas nós temos que examinar com serenidade, com prudência, com sabedoria. Lembrando sempre o que disse o Emmanuel: para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Então a gente vai precisar ter esta caridade no exame da circunstância. E eu acho que por essa razão que lá no texto, no capítulo 123, o Emmanuel complementa dizendo: todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões.
Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Simplesmente sensacional esta observação do Emmanuel, como complemento lá da reflexão que ele faz do viver em paz de Paulo, lá no versículo 11, capítulo 13 da segunda carta, ou Epístola aos Coríntios. Todos os dias surgem os aflitos ou desesperados, coléricos, desabridos. Nós vamos encontrar isso no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, podemos encontrar até na casa espírita, na vida social. Agora, o Emmanuel está dizendo que a gente deve perceber que essas criaturas trazem chagas ou ilusões. Elas não estão nessa circunstância porque gostam. Elas estão nessa circunstância como uma resposta da dificuldade que passa. E aí ele caracteriza bem a criatura dizendo que são prisioneiros da vaidade ou da ignorância e que não aceitam a luz da verdade. E por isso que ficam estovados, ficam irritados, ficam bravos. Mas aí dá a recomendação para a criatura que está diante delas. Unge-te de piedade. Unge-te de piedade. Então, se naquela observação inicial, o Emmanuel disse, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos, agora ele está colocando um elemento a mais. Ele está dizendo, unge-te de piedade e penetra os recessos do ser. Ou seja, nós vamos ter que perceber que eles são, na realidade, crianças espirituais que o Emmanuel chama de ultrajadas e contundidas. Estão bravos, estão aborrecidos, estão chateados com a vida. E, de novo, uma relação de causa e efeito, quando o Emmanuel diz, se você pacificar a alma deles, você vai harmonizar mais a sua vida. E ele finaliza dizendo, aprendamos a compreender cada mente em seu problema. É o fato lá da empatia que eu falei anteriormente. Então, para que a paz no mundo comece no lar, é necessário então usarmos a benevolência uns com os outros, recordando que todos nós somos necessitados de tolerância. E ninguém tem mais tolerância conosco do que Deus. Existe uma obra do Emmanuel com Chico Xavier, o título desta obra é Paz. E tem uma citação dele muito interessante na obra. Ele diz, muito longe da condição angélica, todos, então não tem regime de exceção, todos, nos amontoamos no pátio das necessidades espirituais, contando com o amparo e a cooperação e compreensão uns dos outros, a fim de conseguirmos atingir a solução de nossos problemas. Por isto mesmo, consciente de nossas próprias realidades, quando estivermos com a palavra em casa, na rua, nos diálogos de serviço ou nos cenáculos da fé, aprendamos a esquecer o mal, semeando o bem, para que o bem se fixe em nós. Esse Emmanuel é espetacular. Primeiro diagnóstico que ele dá, ainda estamos muito longe da condição angélica. Sim, até porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos nessa caminhada, nessa dura caminhada, buscando a perfeição moral. Todos nós estamos cheios de necessidades espirituais, tanto quanto necessidades materiais. Eu acredito que as espirituais são até maiores. E a gente vai ter que contar com a compreensão dos outros, como os outros devem contar com a nossa compreensão. Contar com o amparo dos outros, como os outros devem contar com o nosso amparo.
porque é assim que a gente vai conseguir resolver os problemas. Eu creio que por isso mesmo, como diz o Emmanuel, quando nós estivermos em casa, na rua, no serviço, na casa espírita, na vida social, vamos esquecer o mal que nós encontremos e vamos procurar semear o bem. Considerando a literatura pesquisada, as obras que eu consultei, eu consegui elencar 7 regrinhas básicas para a paz no lar. Não são apenas 7, mas 70 vezes 7. Mas essas poderão ser aquelas que